Você não sabia como trocar fralda. Não sabia se ele tinha comido o suficiente. Não sabia se contava histórias ou brincava de cabaninha. E na hora do banho, não sabia como fazer para ele dormir, nem em que posição. Você não sabia como ia ser. Muitas vezes, não sabia nem se ia conseguir. Mas, principalmente, você não sabia que era capaz de amar tanto. Crescer, descobrindo com você um novo mundo. What if I told you what you eat today will impact your health for the rest of your life? Or that it can shape your dietary patterns when you're older? You know, it's really scary to bring a little guy like you into the world. There's a lot of new information that's radically changing how we think about early childhood nutrition. Okay, so right now, what your parents feed you will have a huge impact on your health when you're older. It can even reprogram your genes. You know, breastfeeding can decrease your chance of being overweight later in life. You know, when you were in here, the nutrition I took in helped determine how you grew. So, I paid extra special attention to make sure I was getting everything we both needed. It's important to get enough iron, iodine, and essential fatty acids at your age. If you get good nutrition right now, it can help your immune system grow properly and reduce your chances of developing allergies. Can you say, start healthy, stay healthy? No. Start Healthy, Stay Healthy is here to help parents raise healthier babies. That's why Nestle has combined 150 years of expertise in infant nutrition with the latest proprietary research to create an educational program for parents, caregivers, and professionals to help your moms and dads in their everyday life. I agree, buddy.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos esta noite. Eu sou Daniela Toffoli, diretora de redação da Crescer, mãe da Helena, de 5 anos. E é um prazer dar início a esse encontro, onde hoje a gente vai conversar um pouco sobre as tantas questões que aparecem quando a gente descobre que está grávida ou está grávido e que passam pela cabeça da gente o tempo todo. A ideia é que a gente possa trocar informações, tirar dúvidas sobre os primeiros 1000 dias dos nossos filhos. Para ninguém começar esse bate-papo fazendo contas, é bom a gente relembrar que os pesquisadores começam a contagem desse período desde o dia da concepção. Ou seja, são 270 dias durante a gravidez, como a gente pode dar uma olhadinha ali na lousa, e depois mais 730 dos 2 primeiros anos da vida da criança. Então, é uma janela de oportunidades enorme que a gente tem que saber aproveitar. É nessa fase que as 2 células que formaram o embrião se multiplicam até chegarem a cerca de 13 quilos depois dos 1000 dias. Alguns mais, outros menos, a gente sabe que nem toda criança, não é igual. Mas é quando também ocorre o maior e mais importante desenvolvimento físico e mental dos nossos filhos. Além da possibilidade de se fundamentar os hábitos saudáveis que vão acompanhá-los durante toda a vida, como a boa alimentação e uma correta rotina do sono. Deu para a gente perceber que essa fase é extremamente importante e, por isso, a gente escolheu o tema para este encontro, esta noite, que é promovido pela Nestlé e é realizado pela Crescer. A Nestlé, em consonância com a OMS, com a Sociedade Brasileira de Pediatria e órgãos competentes, defende a amamentação como o primeiro passo de seu compromisso começar saudável para viver saudável. Como exemplos deste apoio ao aleitamento materno, a Nestlé foi a primeira empresa no Brasil a implementar a licença maternidade estendida de 6 meses e a oferecer uma sala de apoio à amamentação para mais de 3.000 colaboradoras presentes na sua sede. Agora, para a gente começar o nosso papo e responder as perguntas de vocês, temos convidados muito especiais. Gostaria primeiro de convidar ao palco o Dr. Jaime Muraovski, que tem 4 filhos, 10 netos, é livre docente em pediatria clínica, autor do livro Pediatria, Diagnóstico e Tratamento e também membro titular da Academia Brasileira de Pediatria. Para contar sobre sua experiência como mãe da Nina, de 5 anos, e do Tony, de 7 meses, convido agora a cantora Luciana Mello. Por favor. E a mediação da conversa dessa noite será feita pela jornalista Paula Perim, diretora de um grupo de revistas da editora Globo, que engloba Crescer, Casa e Jardim, Casa e Comida e Galileu, e a mãe da Júlia, de 17 anos, e da Bia, de 15. Esse evento também está sendo transmitido ao vivo pelo site crescer.com.br e vale avisar os amigos que não puderam estar aqui para seguirem conosco pelo site. Também criamos a hashtag Primeiros 1000 Dias, 1000 em números, e Primeiros 1000 Dias de Vida Nestlé, também em números, para vocês postarem seus comentários nas redes sociais. Quem estiver em casa, pode enviar perguntas pelo e-mail redação crescer, redação sem cedilha e sem tio, @gmail.com, ou postar no mural da nossa página do Facebook, facebook.com/revista Crescer. Não se esqueça de colocar o nome, além do nome e idade dos filhos. Já os participantes, vocês que estão aqui na plateia, tem ainda alguns lugares aqui para quem estiver de pé e quiser se sentar. Vocês receberam os blocos e as canetas, poderão fazer as perguntas e encaminhá-la para as recepcionistas. As recepcionistas podem ali levantar a mão, se identificar, que elas vão trazer aqui até o palco. Em cada cadeira, a gente deixou também um aparelhinho que vocês estão vendo, como este daqui. Todo mundo aí? Certo. E a ideia é que todos possam participar ativamente dessa conversa, respondendo as perguntas que serão feitas para vocês. Então, a gente vai começar aqui fazendo um teste. Vou entregar esse para a Luciana, que vai ajudar a gente a responder. Vamos lá. Quem aqui amamentou exclusivamente até os 6 meses? Os que seguiram a recomendação devem apertar o botão de número 1, e os que não, apertem o 2. Então, vamos lá.
Valendo, podem apertar. Maravilha, mais da metade seguiu ali a indicação, né? A gente sabe bem da importância da amamentação. Dr. Jaime, foram 53,7% que responderam sim. A amamentação vai ser um dos temas, dos muitos temas dessa noite. E agora eu vou deixar vocês com o Dr. Jaime, com a Luciana e com a Paula. Muito obrigada a todos. Oi, pessoal. Então, como a Daniela contou, desculpa, como a Daniela contou, tenho 2 filhas já adolescentes, né? Eu já passei por esse momento dos 1000 dias faz um pouco de tempo. Estou num outro momento bem complicado que é a adolescência, mas aí é outro evento, né? Eu que tenho que participar como plateia agora. Enfim, a gente está aqui hoje, como vocês sabem, para a gente conversar sobre esse período que está explicado ali na lousa, mas eu acho que, para a gente contextualizar e começar direitinho a nossa conversa aqui, eu queria que o Dr. Jaime explicasse um pouco por que, afinal, esses 1000 dias são tão importantes e como a gente conta esses 1000 dias. Né? Lá está a continha matemática, que é incrível, né? Porque ela dá redondo 1000 mesmo, o número é ótimo. E agora, por que são tão importantes esses primeiros 1000 dias? Bom, em primeiro lugar, em relação a esse teste, eu queria dizer que vocês estão muito acima da média nacional, né? Vocês são muito especiais, porque a média nacional está muito abaixo disso, né? Agora, para explicar o que é os 1000 dias, a importância e o que significam esses 1000 dias de vida, eu precisaria voltar bem atrás, muitos anos atrás, nas décadas de 60, 70, 80 do século XX, suas mães estavam nascendo, né? Quando eu comecei a minha atividade pediátrica, a mortalidade infantil no Brasil era muito alta. Era mais do que 100 por mil recém-nascidos vivos. Quer dizer, de 1000 recém-nascidos que nasciam vivos, né, 100 morriam antes de ter a oportunidade de comemorar o primeiro aniversário. E a longevidade era baixa, quer dizer, a média de vida no Brasil era em torno de 60 anos. E do que morriam essas crianças? Essas crianças morriam de uma associação perversa entre desnutrição grave e infecções. E dentro das infecções, principalmente a diarreia. Bom, o tempo passou, o Brasil melhorou muito, não está ainda naquele ideal que todos nós gostaríamos, não é? Mas temos que reconhecer que melhorou muito. De tal modo que a desnutrição grave praticamente desapareceu no Brasil e hoje se estima que a geração de crianças que está nascendo agora vai viver 100 anos. Então, a longevidade está garantida. Quer dizer, fora esse problema que infelizmente nós temos, de violência, tudo, mas do ponto de vista médico, a longevidade está garantida. Então, como eu disse naquele meu começo da carreira, a nossa preocupação de pediatras era afastar os fatores de risco para a criança que ia morrer logo. A gente não queria que morresse, né? Agora, a longevidade, como disse do ponto de vista médico, está garantido. Então, por que a gente agora precisa se preocupar? Por que não vai no pronto-socorro? Aliás, uma péssima mania de hoje, a cultura de hoje, de qualquer coisa é pronto-socorro. Pronto-socorro é ótimo, graças a Deus que existe, né? Mas não é para... o seu uso está sendo distorcido. Porque precisa a orientação em saúde que o pediatra pode dar. Mas você diz, se a longevidade está garantida, por que essa preocupação? Porque a longevidade está garantida, mas a qualidade de vida não. Não adianta viver muito tempo se a qualidade de vida durante muitos anos, no fim, forem anos que não valem a pena. Meus patrícios têm uma saudação tradicional que diz assim, que você vive até 120. Mas agora foi modernizada, diz assim, que você viva até 100, como 20. Né? Então, é isso que é o nosso objetivo. Então, quais são, só lembrando rapidamente, as doenças que podem prejudicar a qualidade de vida? Hipertensão, quer dizer, pressão alta, né? Diabetes, obesidade, osteoporose, tão comum em mulheres, certos tipos de câncer que podem ser prevenidos e até... distúrbios mentais que podem, então, prejudicar demais a qualidade de vida. Quando, principalmente nós médicos, e até vocês, dão uma olhada nessa pequena lista que eu dei, uma coisa salta à vista.
essas doenças têm um forte componente genético. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer que a gente já nasce com essa tendência. E por que não aparece logo? Porque são doenças que, embora já nasça com essa tendência, elas só vão se manifestar na maturidade. Como agora a maturidade aumentou muito, quer dizer, a longevidade aumentou, elas têm muito mais chance de aparecer. Então, tem uma frase comum, assim, popular, diz, olha, a genética determina o destino, e contra a genética a gente não pode fazer nada. Será que é verdade isso? O século XX foi o século da genética, mas o século que vocês estão vivendo e vão viver, o século XXI, vai ser o século da epigenética. Epigenética? O que é isso? Epigenética é a influência do ambiente sobre a genética. Quer dizer, o ambiente pode modificar o nosso destino genético. Ah, o ambiente muda os genes? Não, ninguém muda os genes. Mas o que o ambiente pode fazer é mudar o funcionamento. Não muda a estrutura química, mas muda o funcionamento, que na prática é o que interessa mais para a gente, né? Então, quando a gente fala em ambiente, o que é ambiente, hein? Ambiente é tudo que nos rodeia, né? Tudo que nós estamos aqui. Mas não só aquilo que nos rodeia por fora, como por exemplo o sol, mas também aquilo que penetra no organismo, principalmente os nutrientes, os poluentes também, né? E outra coisa importante, o meio social, afetivo e emocional em que a criança vive. Tudo isso o ambiente. Aliás, falando em ambiente, tem outra coisa interessante que está aumentando bastante, eu vejo, estou sempre procurando estar sempre a par das pesquisas, a flora intestinal hoje tem uma importância extraordinária, viu? E a gente pode atuar sobre ela. Bom, Professor, já me deixa perguntar uma coisa. Os 1000 dias, aproveitando... eu vou chegar aí. Não, eu queria aproveitar para perguntar, você está falando do ambiente, o ambiente nesses primeiros 1000 dias, né? Eu acho que é o que a gente estava curioso de saber. Exatamente. Então, eu já cheguei no que é a importância do ambiente e o que é o ambiente. Agora, vou na tua... Eu dei uma volta um pouco longa para chegar aí. Quer dizer, quando que o ambiente atua sobre nós, influi sobre nós? Lógico, a vida inteira, né? O ambiente está atuando a vida inteira. Mas ele é mais intenso, mais persistente, mais decisivo no começo da vida. Quer dizer, na fase precoce do desenvolvimento, porque é a fase em que o desenvolvimento é mais vulnerável, em que ele pode ser modelado. A melhor imagem que me vem à cabeça é um boneco de barro, em que a gente pode modelar enquanto ele está úmido. Depois que ele seca, e fica definitivo. Esses são os primeiros 1000 dias de vida. Então, isso explica, quando eu disse que é a fase vulnerável, a fase precoce, os cientistas já sabiam disso. Mas precisava avançar um pouco mais. Qual é a fase precoce? Até quando? E aí as pesquisas mostraram que são os primeiros 1000 dias de vida. 1000 dias de vida. Eu estou um pouco decepcionado porque pensei que ia fazer uma surpresa, mas lá já está. Mas está ótimo, está muito bom. Porque mostra para vocês, agora com as pesquisas mais recentes, a gente sabe que essa modelagem é feita principalmente nos primeiros 1000 dias de vida. E quando a gente fala 1000 dias de vida, começa na gestação e depois os 2 primeiros anos de vida. Tá certo. A Luciana tem um bebê bem nesse momento ainda, né, Luciana? Está com 8 meses, na verdade, né? Porque no dia que me chamaram para o evento ele tinha 7, mas aí já está com 8. Foi rapidinho o negócio, já está com 8 meses. E a Nina, minha querida, minha linda filha de 5 anos. Muito bom. Aliás, a gente, né, só dar um serviço aqui rapidinho, que a gente documenta tudo. Estou aqui até com... Ana Preto já segue ali. O nosso blog fotografilhos.com, que eu e Ike Levi, que é o pai das crianças, meu marido, ele é um fotógrafo e um grande pai. Então a gente retrata toda essa fase aí. Agora ele está fazendo o nosso primeiro programa, que é o Fotografilhos pelo Mundo, que ele está dando dicas de coisas legais e produtos legais e importantes para a criança. Ele está em Miami agora. Ele foi, eu fiquei com as crianças. Eu acho que eu estou melhor que ele aqui. Estou aqui com as crianças. Então sigam lá, fotografilhos.com, que conta um pouco, para conhecer também a Nina e o Tony. Legal, são lindos, eu fiquei vendo as fotos lá, são lindos Obrigada. mesmo. Olha, a gente recebeu durante essa semana várias perguntas pela internet para a gente
poder discutir hoje. Então, eu já estou com várias aqui, fora as que vocês podem mandar e as que estão mandando agora. Então, eu queria dar bastante espaço para a gente poder falar e você poder comentar também se são dificuldades que são parecidas. Antes da gente fazer a primeira pergunta, eu queria fazer uma pergunta para vocês usarem aí o controlinho de vocês. Queria saber o seguinte, quem aqui tem dificuldade com o sono, com fazer o filho dormir? Quem tem, aperta o sim, quem não tem, aperta o não. Dificuldades com a hora de dormir, para pôr a criança para dormir, ou enfim, com todo o horário do sono. Também, né? Então, um para sim, 2 para não, pode estar valendo. Quanto que maravilha isso, olha, 38% só diz que tem problemas aqui. Eu disse que é um grupo diferenciado. Eles estão mentindo ainda. Ou enganando, hein? Estão enganando a gente aqui. Olha, eu vou dizer que das perguntas que chegaram durante a semana foi um assunto campeão, assim. Foi um dos assuntos que mais a gente recebeu perguntas das leitoras, assim, dos leitores e leitoras. Vou perguntar já de uma aqui, que é da Adriana Franco. Ela queria saber sobre rotina de sono, que ela tem dificuldade de fazer o bebê dormir no berço, que ele é o clássico, ele só quer colo e acorda de hora em hora. Bom, em primeiro lugar, quando eu comecei a minha atividade pediátrica, há mais de meio século, já falo em século também, o grande problema era, doutor, meu filho não come, né? Depois o tempo foi passando, todo mundo já sabe que não precisa comer demais, obesidade não é bom, né? Então, o grande problema hoje é, doutor, meu filho não dorme. Talvez, certamente, é um reflexo da nossa vida muito tensa, né? Estressada que todos nós levamos e que se projeta no bebê. Agora, essa pergunta não diz bem a idade da criança, mas a gente pode imaginar um pouco, né? Até 6 meses de idade, a gente chama livre demanda. O neném deve seguir o seu jeito, o seu temperamento, e a gente não faz nada. A partir dos 6 meses de idade, deve começar a rotina. Então, é bom para o bebê ter uma rotina, é assim que ele aprende, e os pais devem começar a colocar uma rotina no bebê. Rotina significa horário para comer, horário para ir passear e horário para ir dormir, né? Então, agora, aí também tem um ritual para a hora de dormir. Então, como diz, depende um pouco da idade da criança, aí não diz bem qual é, mas é o mais habitual. Esse ritual começa assim, por exemplo, com a criança brincando um pouco, depois suspende a brincadeira, vai escovar os dentes, vai fazer xixi, se for o caso, né? Aí os pais levam para o quarto, fica com a criança, aí entra um ponto importante, não se adormece o bebê no colo. O bebê tem que ir para a cama. Por quê? Porque ele precisa saber, ele precisa fazer a ligação entre a cama e dormir. Se ele vai dormindo, ele nunca sabe que ele foi para a cama. Imagina quando ela acorda de madrugada, vocês imaginam se vocês adormecessem na sala e alguém levasse vocês para uma casa estranha, de repente você acorda de madrugada e diz, onde que eu estou? Que angústia, né? Para o bebê é a mesma coisa. Se ele é levado dormindo para o quarto, para a cama, então quando ele acorda ele fica extremamente assustado. Então o bebê tem que ir acordado. Aí os pais ficam juntos, leem livros, mesmo o bebê pequeno, pode mostrar livros com figuras, até adormecer. Isso leva em torno de uns 15 minutos. E aí sai. E aí às vezes acontece que o bebê chora. Então o que a gente faz? Não corre, não vai imediatamente. Espera 1 minuto. Ninguém morre em 1 minuto, né? Então, nem vai ficar muito estressado por causa de 1 minuto. Se o bebê não melhorar, não acalmar em 1 minuto, aí vai lá, outra vez, põe a mão, conversa. Eu digo para contar até 10 devagar. Passam os tempos, a criança já conta junto, viu? E sai. Aí o bebê chora. O que a gente faz? Espera 2 minutos. Volta e faz a mesma coisa. Depois espera 4 minutos, vai aumentando. Então, mas isso é um inferno, doutor? É um inferno que dura 2 dias. 2 dias.
Aí o nenê começa a entrar nessa rotina. É lógico que ainda a primeira semana ainda falha um pouco. Hoje eu digo que medicina é que nem futebol, né? A gente nunca pode garantir nada, né? Mas, então eu não garanto que um resfriado não vai evoluir para pneumonia. Pode acontecer, né? É uma das raras coisas que eu digo, eu garanto que se fizer direitinho, não pode ser mais ou menos, hein? Eu, por natureza, sou liberal, mas aí não pode ser liberal, tem que ser fanático, tem que ser rigorosamente. Não passa de 2 noites o mais duro. E mais uma semana para completar. Eu tenho pais que estão para se divorciar, porque todo mundo fica nervoso durante a noite, um dormindo, e um põe a culpa no outro, né? Você que faz errado. Então, eles depois, vários disseram para mim, puxa, doutor, eu sofri tanto, foi tão fácil, né? Por que eu sofri tanto tempo? Então, o sono é muito importante para a criança, é importante para os pais, é importante para manter um bom ambiente em casa. E não é tão difícil, mas também a gente não pode ser covarde. Às vezes a gente se acovarda em relação à criança, né? Tem que ser firme, aliás, é um dos pontos que a firmeza na educação da criança, com toda a parte afetiva, mas a firmeza é importante. A firmeza e a rotina são importantes para a criança. Agora, doutora, eu vou falar como mãe, não como jornalista. A gente trabalha o dia inteiro, chega em casa super agitado, né? Super agitado. Eu acho que essa agitação atrapalha até, porque você chega agitado falando, tenho que fazer a rotina, você tem que comer agora, você tem que dormir agora, né? Uma agitação enorme. E isso que o senhor falou no começo, que é essa agitação toda. É ansiedade, né? Essa ansiedade da gente. Você tem razão. Alguns preferem, que é errado. Então o filho vai dormir mais tarde. Não pode deixar também de ver os pais, né? Então mesmo que vá dormir mais tarde, não pode não ser o ideal, né? Mas vai dormir mais tarde, tem que ver os pais. O que não pode é fazer brincadeira excitante, né? Aí o pai chega e quer fazer uma brincadeira super excitante, não é hora, né? Aí mesmo nós perderíamos o sono, né? Então a gente pode adaptar o ritual para cada família. Então, não existe uma regra fixa, existe a ideia geral, né? Agora, cada um se adapta à sua moda, mas segue esse costume sempre. Sempre. Luciana, qual a tua experiência com isso? A Nina, eu fiz esse ritual aí, que o pediatra dela também... Eu aguentava esse 1 minuto. O pai dava 3 segundos, mas ela tá chorando demais. Queria entrar lá. Mas eu fiz um pouco, assim, por saber que também ela estava bem alimentada, a fralda estava trocada, estava muito certinho, né? E eu costumo brincar, eu falo, cara, eu não me incomodo com o choro de criança, não. Acho que a criança realmente chora porque ela sente a falta e tudo mais. Então, com a Nina eu fiz esse ritual e ela dorme, sei lá, dormia a noite inteira a partir dos 7 meses, assim, 7, 8 meses ela já dormia. Eu sei que algumas pessoas falam, que demora, mas foi o tempo dela. Acho que com 7 meses ela já... O Tony tem 8, não dorme a noite inteira, mas também, enfim, tem outras... É o mais velho, né? Ele é mais novo, né, agora. O Tony tem 8 meses, né? Sim, tá certo. Mas ele também tem um dente nascendo, então tem uma série de outras coisas que eu acho que atrapalham um pouco o sono, porque eu fico imaginando... O dente deve doer, né? Porque é um osso rompendo a gengiva. Mas então também não se deixa chantagear por causa do dente. Não, mas eu não... E como é o último filho que eu só quero, né? Só quero 2, a gente acaba cedendo um pouquinho, né? Dando aquela... Tá bom, tá certo. A Nina sofreu um pouquinho mais com isso. Tá certo, Olha, a Grazi Sampaio, ela tinha justamente essa pergunta. Por que os dentinhos novos mudam a rotina de sono dos bebês? Olha, exatamente. Já houve muita história, né, em relação ao dente, absurda, né? Que... chegava a criança com 39,5 de febre, doutor, é do dentinho. Lógico que não é, né? Ou uma bruta diarreia com desidratação, é diarreia dos dentes. Então eu sempre briguei contra, até que a gente vai amadurecendo e vê uma coisa. É lógico, o dente rompe a gengiva, lógico que dói. E pode dar uma leve elevação de temperatura. Elevação, o que significa isso? 37,1, 37,2, e dói, né? Porque não? Lógico, rompe o tecido, tem que doer um pouquinho. E até em relação ao intestino, um leve amolecimento das fezes e um aumento, quer dizer, em vez de criança que evacuou uma vez, passa a evacuar 2 ou 3, durante um curto tempo, isso pode ser do dente. Mas você pode dar um analgésico, por exemplo, né, na hora pior, e isso vai ajudar ele a dormir melhor, quer dizer, pelo menos você tira essa coisa de lado, né? Agora, eu concordo com você, não precisa ser
fanático, nem rígido, você está gostando. Até, por exemplo, tem gente que, por filosofia, a criança dorme na cama dos pais. Eu aceito essa filosofia. O que eu não aceito é que ele chega e diz, doutor, está um inferno em casa, a gente leva para dormir, estou brigando com meu marido. Não, isso está errado. Se for uma filosofia, está todo mundo feliz, aceito. Mas isso não pode, né? Mas eu vejo assim, como é importante, porque as pessoas acham assim, é artista, não tem rotina nenhuma. Eu não tenho. Meus filhos têm uma rotina incrível. Eles têm uma rotina... A Nina sempre teve horário lá para comer, né? Enfim, é claro que às vezes, por conta de show, essas coisas... Por exemplo, a Nina tem 5 anos e ela faz questão de ir a todos os shows. Ela quer ir, ela quer participar. Quando é final de semana, ela quer ir. Então, ela acaba dormindo um pouco mais tarde. Então, tem essa flexibilidade. Mas, assim, a rotina fez com que ela... Para ela, a rotina é muito importante para ela. Né, para a Nina, assim, como criança. O Tony ainda não consigo ver muito bem, mas também é importante. Eu acho que tem que existir essa rotina na casa, até mesmo para ela se localizar, para ela saber, igual como a gente se organiza, né, isso aqui primeiro, depois, ela também acaba sabendo isso dentro de casa. Né? Bom, agora, então, depois do banho, tanto é que muitas vezes, até uma historinha, algumas vezes eu tinha que dar banho nela mais cedo, porque ia viajar alguma coisa. Ela, mãe, eu já vou dormir? Não, tá filha, ainda olha, não, tá mas é que hoje vai mais cedo porque a gente vai viajar, né? Então isso é importante para ela se organizar na cabecinha dela também. Quer dizer, rotina sim, paranoia não, né? Então, ela, olha que coisa bacana ela ir no teu espetáculo, ou ter que tomar um banho um pouco mais cedo para viajar. Mas isso são coisas, como um domingo a gente pode, sábado, domingo, pode também mudar horário, né? Então, tudo isso é lógico, é permitido, tem que ter bom senso. Mas como base é rotina. Doutor, outra questão que apareceu bastante aqui nas perguntas que a gente recebeu foi sobre o momento do desfraude, na hora de tirar a fralda. Eu acho que, na verdade, tirar a fralda é junto com todos os tirar, né? Tirar o peito, tudo que a gente tem que fazer a criança acostumar, e na hora de tirar é um momento que a mãe também tem que se acostumar que o filho está crescendo, né? Muitas vezes isso é uma questão que pega muito a gente. Tem 2 mães que mandaram perguntas sobre isso. A Franciele Thaís Ferreira, ela pede dicas para tirar as fraldas do bebê, se ele deve tirar de dia e de noite ao mesmo tempo, ou só de dia. E uma outra mãe, que se chama Maiara Queiroz, que fala que já começou o desfraude da filha de 2 anos, 2 anos e 9 meses, faz 3 meses, né, com 2 anos e meio ela começou, que tem sido tranquilo, mas que ela quer saber se tem que fazer o desfraude noturno junto, já está na hora. Então, na verdade, as 2 questões são sobre dicas para o desfraude e se o desfraude noturno deve ser junto ou separado. Olha, tudo que você falou está correto, mas tem um detalhe a mais, que aí tem uma parte individual, se a criança está ou não preparada para isso. Ela precisa entender, ela precisa avisar que fez xixi ou evacuou. Então, existem alguns sinais de prontidão. Isso varia de criança para criança, viu? Não é só a mãe resolver. Então, a mãe tem que atuar no momento certo. Não precisa ter muita pressa, né? Tem que... nenhum adulto de fralda. Tem nenhum adulto de fralda, quer dizer... Né? Então, em geral. Pode começar, tem criança que pode começar antes... um pouco antes dos 21 meses, por exemplo, outros com 2 anos, 24, outros com 27. Tem pesquisas mostrando que se começar com 24 e começar com 27 meses, termina no mesmo tempo, viu? De modo que não precisa ficar muito preocupado, mas também não se acomodar demais, né? Agora, tem uma... nessa parte do desfraudar durante o dia, tem uma parte... das mães, como você falou, mas tem uma parte do desenvolvimento da criança também, para ver qual é o momento propício. Agora, não é porque começou, desfraudou de manhã durante o dia, vai fazer de noite. A noite é outra história completamente diferente. Durante o dia, a parte de treinamento funciona muito. Desde que a criança já esteja preparada, o treinamento é essencial, o treinamento funciona muito. À noite não funciona, depende da maturidade da criança. Então, isso varia muito.
pode ir, geralmente é até os 4 anos de idade, mas tem meninas que vão até os 5 e meninos que vão até os 6. As mulheres são sempre mais adiantadas, né? Então, não adianta, às vezes, você fazer absolutamente nada para isso. O treinamento durante o dia vale e funciona, durante a noite, não. Certo. Bom, tem uma pergunta de uma mãe chamada Kelly. Ela quer saber, a pergunta dela é quando o bebê ganha mais resistência, que a filha dela tem 1 ano e meio e está sempre doentinha. É aquela pergunta, né, às vezes vai para o berçário também. Eu não sei se essa criança entrou na escolinha, né? Acho que vale pensar as duas. Se ela entrou na escolinha, ou mesmo às vezes sem ter escolinha, mas tem irmãos mais velhos que trazem os vírus para casa. Então, nessa idade, a criança não tem muita imunidade. Então, a frequência de resfriados, infecções das vias aéreas superiores, como a gente diz, é comum e não é de assustar. Tem que ser tratado para evitar complicações na hora, né? Mas isso vai melhorando com a maturidade. E se a criança entrou na escola há pouco tempo, aí ela tem contato com todos os vírus e ela não tem anticorpos contra nenhum deles. Mas eu costumo dizer para a mãe, agora é chato, mas no futuro a criança vai ter uma boa imunidade e é bom. Mas é lógico que tem que cuidar de cada um desses casos que tiver. A partir dos 3 anos, a imunidade melhora muito. Você sentiu isso, Luciana, com a Nina, que já está com 6? Sim. Melhorou com 3? Como que foi? Como ela entrou na escola, eu senti, assim, até hoje às vezes eu penso se foi um pouco antes para mim, né, para a família, para ela e tal, porque ela entrou na escola, ela tinha quase 2 anos. Né, então, até então, estava tranquilo, uma gripinha ou outra e tudo mais, mesmo porque eu viajava, eu não parei, né, nunca parei de trabalhar. Mas aí depois que entrou na escola, piora, né? Realmente a frequência da gripe, sinusite, e até meu filho, né, com 8 meses, porque não tem como você falar, não chega perto do seu irmão. É impossível esse tipo de coisa. A gente até tenta, olha, eu falo, não agarra ele, não, né, procura evitar, mas é difícil, porque ela quer ver o irmão também. Mas acho que é levar numa boa também, né? Claro, trato, ligo para o médico, né? Tenho lá o WhatsApp dele, doutor, o que está acontecendo aqui? Né? Porque eu estava até dizendo para ela que às vezes as pessoas falam, pô, mas o segundo filho é bem mais fácil. Eu falei, depende. Os dois são muito diferentes. A Nina foi muito diferente com ela. Né? E tem 5 anos de diferença aí. Também tem coisa que eu já nem lembro mais, né? Esse negócio de desfraude, eu estou aqui pensando, como é que foi o da Nina? Né? Enfim, né? Não fica muito nítido. Mas e são realmente 2 crianças completamente diferentes, mas, assim, o Tony eu sinto que ele é um pouco mais resistente. Assim, até para as gripes, com 8 meses, por exemplo, a minha filha já tinha pego algumas gripes, assim, e ele é mais parrudinho. Doutor Jaime, sabe que nós podemos fazer uma pergunta agora aqui, usando o teu aparelhinho aí. Se não tiver nenhum problema, a mãe volta ao trabalho, não tem jeito, né? Mas se não tiver nenhum problema, qual seria a idade para entrar na escola? Aí a gente tem que pôr uma idade. Se a idade, a gente pode falar 2, se é sim ou não. Ah, é verdade. Então a gente pode... 3, 2, que idade o senhor quer perguntar? Digamos 2, né? 2 é uma boa idade para entrar na escola, sim ou não? O que é o sim? É 1? O sim é 1, o 2 é não. Desculpa. Tá valendo? Pode ser? Olha, está bem dividido, na verdade. 57,1% acha que sim, que 2 anos é bom. Quantos anos? 2 anos, 57,1%. O que o senhor conta? Olha, às vezes tem crianças de bom nível socioeconômico, né? Diz que tem uma babá ótima e já tem 2 anos. Para que vai ir na escola? Deve ir para a escola. Por quê? Porque criança... Porque criança... A mãe já quer botar com 1, né? Na escola. Criança menor que 2 anos não brinca com outra criança. Pode brincar ao lado, mas não brinca com. A partir dos 2 anos ela brinca contra a criança e precisa de brincar contra a criança. Então a sociabilização é muito importante a partir dos 2 anos. Então, é lógico, muitas hoje em dia entram muito mais cedo que isso porque as mães precisam.
Então, aí não tem jeito, né? Mas se puder escolher, 2 anos é o ideal. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu acho que muitas mães vão se... Oi? Esse gosta do palco, deixa ele aqui no microfone, quer? Ele gostou do palco. Eu tomei um susto, ele bateu no meu sapato. É uma pergunta que eu acho que muita gente vai se identificar. Olha só, decidi parar de trabalhar para ficar com meu filho nos seus primeiros 1000 dias. Então, até 2 anos, ela ficou com o filho. Há alguma diferença da presença da mãe full time, o dia inteiro com o filho, com a mãe que trabalha fora? Se há diferença... se há diferença para a criança, entre a criança... Até 2 anos ela ficou com a criança. Quer saber se há diferença da criança que fica o tempo inteiro com a mãe e da criança que fica com a mãe que trabalha fora. Quer dizer, há diferença, sim. Há diferença. Desde que não aconteça o oposto. Por exemplo, em relação à amamentação, a Organização Mundial de Saúde diz assim, com todas as letras, a criança deve ser amamentada, ou seio materno, até 2 anos ou mais. Está escrito assim, 2 anos ou mais. Ponto. O que a gente vê, às vezes, são mães que as crianças ficam grudadas na mãe, ficam no peito o dia inteiro. Isso é péssimo, né? Mamar significa talvez uma mamar de manhã, talvez uma tarde, uma noite. Não é ficar grudado no peito. Isso vale pelo que você perguntou. Se ela ficar grudada na mãe o tempo todo, já virou um vício, não vale a pena. Mas se for uma mãe consciente e que faz as coisas direitinho, que a criança sai para passear, tudo isso, então o ideal é que fique com a mãe até os 2 anos de idade. Se a mãe trabalha fora, também não precisa ficar com um complexo de culpa. Hoje é o que todo mundo, o problema de todo mundo, mas deve continuar a cuidar antes de sair, quando chega, sábado e domingo. Tem um detalhe que há uns tempos eu notei que me deixou um pouco chocado. Eu vi pais separados, às vezes eu falei, o pai separado é melhor que o pai normal. Por quê? Porque o pai separado, por lei, ele é obrigado, ele tem um fim de semana assim, outro não, o que eu faço com a criança? Então ele começa a bolar, ele leva no Ibirapuera, compra pipoca, leva no cinema, no circo, e o pai comum, ele está cansado, ele senta para ver o jogo na televisão e não quer ver o filho. Então precisa ter uma boa programação. Então, os pais que trabalham fora, sábado e domingo é sagrado, né? Tem que ficar em contato com os filhos. E mesmo dia de semana, de manhã, de noite, não precisa... não precisa ficar grudado o dia todo para ser um bom pai. Tem um colega meu, muito bom, que tem um livro, ele chama A Criança Terceirizada. Então ele briga contra o que ele chama a terceirização da criança. O que é terceirização? É a babá, a creche, a avó, todo mundo, não, os pais é que têm que cuidar. Eu concordo com ele, mas também não pode ser radical assim, né? Quer dizer, a terceirização não é ruim. Se tem uma boa babá, por que não? Se vai numa boa escolinha, numa creche, muito Deus bom. Deus abençoe os avós. Então, sempre. a ajuda dos avós, ideal, né? Então, o que não pode é largar, né? Largar. Não, a criança que se ocupa da educação da criança, não. Mas a escola que se ocupa da educação da criança, não. Mas ela tem uma importância grande nos momentos que os pais não podem estar juntos. E, como eu disse, é até bom para não ficar totalmente grudado com os pais o tempo todo. O senhor falou uma palavra mágica aí, que é culpa, né? Culpa. Uma mãe nasce uma culpa junto. Né? O ser humano é muito culpogênico, né? Alguém tem que ter a culpa, mesmo que seja a gente, né? Então a gente se sente culpado de tudo. Não há motivo para a mãe moderna que com um bom exemplo as que estão aqui, que cuidam bem dos seus filhos, porque elas têm que trabalhar fora, não tem culpa nenhuma. Como disse, até uma certa separação faz bem para a criança. Afinal, qual é o objetivo da educação? É criar crianças independentes, né? A criança, quando nasce, é totalmente dependente da mãe, senão ela morre. Com o tempo, o objetivo da educação é fazer uma independência progressiva. E a mãe sair para trabalhar fora faz parte disso. A criança precisa... primeiro ela pensa que ela faz parte do corpo da mãe, depois ela vê que não faz. Isso deixa ela meio angustiada, chama ansiedade de separação. Será que minha mãe volta?
ela sumiu da minha vista, ela vai voltar. Aí ele começa a acostumar que ela volta. Isso dá uma segurança. Então, essa separação é bom para combater um pouco essa ansiedade de separação. Então, a gente pode fazer tudo direitinho, mesmo com essa vida moderna tão complicada. Né? Porque isso aparece bastante nas questões quando a gente faz as reportagens na Crescer, em pesquisa que a gente fez sobre mãe e trabalho, essa questão da culpa. Né? E a gente costuma dizer, eu acho importante eu falar aqui, eu acho que completa o que o senhor está falando, você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Ou seja, você está fazendo, a gente acredita que as mães todas estão lá preocupadas, né, em prover o melhor possível em todos os sentidos, né, de afeto, de alimentação, do trabalho mesmo dela, ela está fazendo o melhor que ela pode fazer. Né? Então a gente tem que, acho que se acalmar, né, em relação a isso. Mesmo nas falhas e aos pequenos erros, fazem parte do ser humano. O ser humano perfeito deve ser um chato, né? Então, pequenas falhas são admissíveis. E a criança, quando ela vive num ambiente de amor, então ela tem que saber que a vida é assim. É bom que ela aprenda essas coisas ruins da vida nesse ambiente de amor, né? Porque é a vida. Bom, aí tem o lado, a Lilian, mãe da Maria Beatriz, ela pergunta, tenho uma filha de 2 anos, ao ser contrariada, ela grita, berra e faz malcriações. O que eu faço? Aí isso é a famosa... Não, isso é a famosa crise de birra, né? Então é a birra. Birra é normal. A criança, a partir de 1 ano de idade, ela tem dificuldade em entender, primeiro, o que querem dela, e segundo, expressar os seus sentimentos, né? Além disso, ela quer ser cada vez mais independente, e às vezes a independência que ela quer, e às vezes que até deveria, se choca contra a questão de segurança. Então é difícil a gente manusear tudo isso. Então a criança tem que ter birra, sim. Uns tempos atrás, eu fiz um diagnóstico de autismo numa criança que ela não tinha birra. Falei, não é possível, não tem nada. Aí eu fui examinar melhor, coitado, era um caso de autismo. Bom, então, ter um pouco de birra é normal. O que é ruim é o excesso, né? Então, aí a pergunta, frente a uma crise de birra, qual é a atitude básica, a palavra mágica? Ignorar. Ignorar. Deixa passar sozinho. Você pode marcar no relógio, conforme você faz isso, a birra vai diminuindo, a duração da birra vai diminuindo. Então, a palavra mágica é não dar atenção à birra. E quando a birra terminar, continua como se não tivesse acontecido nada. Também não deve cantar vitória. Mas já acalmou? Não, continua como se tivesse acontecido nada. Então, a não ser casos que aí já tem problemas psicológicos, mas nos casos comuns da criança normal, ela tem birra, deve ter, e a gente deve agir de acordo. E até quando vai a birra? Começa com 1 ano e vai até os 3, no máximo 4 anos. Se a criança tem birra depois disso, atenção, deve ter algum problema psicológico. Entendi. Bom, e aí, olha só, dá para emendar nessa pergunta aqui. Vale ligar a televisão, dar o iPad? Uma pergunta da Carol Coelho. Qual a influência da babá televisão? Não, pera um pouco, eu não entendi bem a pergunta. Eu estou dizendo que na hora, na verdade, a associação só é que na hora do desespero as mães fazem qualquer coisa. Na birra? Não tem que fazer nada disso. É ignorar. Pode, se não tiver nenhum risco, porque às vezes tem risco de perigo, né, que joga alguma coisa. Mas se não tem risco, né, é melhor sair. Deixa ela lá. Uns 2, 3 minutos depois ela vai atrás, né? Então, não tem que usar nada disso. É ignorar. E quando pode? Quando pode usar, não relacionando a birra, mas é muito comum as crianças usarem os iPads, iPhones, ou enfim, smartphones e tablets, para falar genericamente, com criança muito pequena. Tem essa pergunta, que é qual a influência da babá televisão, está entre aspas aqui, a pergunta da Carol. Eu acho que é uma coisa importante da gente discutir, que é tão comum, a gente estava falando até antes, né? A Luciana pode até contar também como ela faz lá na casa dela sobre isso. Né? Pode falar. Lá em casa eu tenho algumas regras, assim, né? Eu gosto de criança que brinca. Eu fui uma criança que brinquei na rua, né? Hoje em dia, infelizmente, não dá para brincar na rua, a não ser que você more dentro de um condomínio. Mas, e desde criança. Ela sabe disso. Eu não uso o iPad para comer. Né? A Nina, pode ser que eu tenha também uma sorte muito grande de ter, né, essa filha incrível, mas
nunca usou o iPad para comer, né? Que às vezes fica olhando lá, até uma vez eu falei para uma amiga, falei, pô, eu vou botar uma pedra na comida do seu filho, que ele não vai comer, não vai nem saber o que está comendo, está prestando atenção no iPad. Então, assim, é claro, quando ela chega da escola, chega cansada, vai, sei lá, tomar um banho, e depois ela, mãe, posso ver a Peppa? Pode, claro, deixa ver a Peppa, né? Tudo bem, também é um pouquinho de tempo, que logo ali vai dormir. Então, é o que eu disse antes, ela tem uma rotina dela, né? Mas, tipo, o pai acha inadmissível usar o celular, o iPad, num dia de sol incrível, e ela fica dentro de casa usando o celular e iPad ao final de semana, que não vai ter aula e tal. Então a gente fica inventando um monte de outras coisas, desenho, pintura, né, scrapbook, né, que menina adora essas coisas também. Então, enfim, a gente inventa 1 milhão de coisas para isso. Mas eu acho que tem que usar com moderação, é igual adulto, né? Você não vai jantar com seu marido, com seus amigos e ficar no celular, apesar de ter muita gente que faz isso. Mas isso não é legal, né? Isso não é uma coisa legal, não é pra gente. E muito menos para a criança, que tem um monte de outras coisas para desenvolver aí antes de ficar desenvolvendo o dedo no tablet. Olha, tudo isso é real, como sempre tem a parte lógica, né? Esses aparelhos são úteis, viu? O desenvolvimento psicomotor da criança, eu fico impressionado. É muito útil. O ruim é o exagero e fora da hora, né? Então, para comer, lógico, de jeito nenhum, não vai trocar o passeio ao ar livre num dia bonito, por isso tem que ter um tempo, e qual é esse tempo? Em torno de 2 horas, 2 horas no dia inteiro. Então, é útil, quer dizer, faz parte da criação da criança moderna, e como eu disse, a parte psicomotora ajuda realmente a desenvolver. O erro é o exagero e fazer na hora errada. Eu brinco que eu estabeleci uma cultura milenar na família, que já dura alguns meses, que eu levo todo domingo de noite, os meus netos, os que podem ir, querem que a gente leve na temaqueria. Como criança paulista gosta de comida japonesa. Minha filha adora sushi, adora temaki. Então, o que acontecia? Eles iam com celular, iPad, olha, ninguém é obrigado a vir, não vou proibir que vocês usem isso, mas aqui não pode. Quem quer vir, não pode. Só isso, nada mais. Bom, eles não usam mais, né? Chega lá, eles entregam. Então, basta um pouquinho de firmeza, que a gente cede à chantagem deles, né? Não precisa ser chato, não precisa nada. Um pouquinho de firmeza resolve isso. Dizer não, né? É importante dizer não. Como é difícil dizer não. Agora tem que dizer não na hora certa, né? Tem que economizar os não pode, mas na hora que não pode mesmo. Não pode voltar atrás também. Tá certo. Olha só, tem uma pergunta da Liz Lima, ela mandou por e-mail também, pelo site. Meu bebê está com 4 meses, queria dicas de alimentação, porque já comecei a introduzir frutas e ele está aceitando bem. A gente falou de amamentação. Até agora não falamos nada em nutrição. Como eu disse antigamente, só se preocupavam com comida, né? Agora o comportamento é mais importante. Mas é lógico, a nutrição continua sendo muito importante. A regra básica é a seguinte: nos primeiros 6 meses de vida, a criança deve tomar só leite. Mas a partir dos 4, e aí, ufa, ela se enquadra, pode haver o acréscimo da chamada alimentação complementar, que pode ser a papa de fruta ou pode ser a famosa papinha do almoço, né? Então, se você talvez não precisasse ter começado, mas já que começou, e ela já tem o mínimo, que é 4 meses, porque antes de 4 meses faz mal. A partir dos 4 meses não faz mal. Não é o ideal, mas não faz mal. Se ela está aceitando bem, isso não vai tirar agora, né? Então toca em frente, e a partir dos 6 meses você entra com a famosa papinha salgada. Agora, voltando à nutrição e dos meus dias, é lógico que o leite de peito é o alimento ideal, e nenhum outro alimento pode substituí-lo com vantagem. Não tem nenhum alimento que diz, é melhor que o leite materno. Bom, mas também a gente tem que ser realista, como estamos sendo em tudo aqui, e às vezes tem crianças ou mães que por algum motivo ou outro não podem dar leite de peito exclusivo. Infelizmente hoje a gente conta com fórmulas infantis que, sem ser igual ao leite materno, fazem com que a criança tenha um bom estado nutricional, né? Entendi. Tem uma pergunta que também
parte da alimentação, o que pode ser feito para combater a prisão de ventre em bebês. É do Johannes Guerra, mãe da Camila. Eu acho que é importante falar isso, até por conta disso, do leite materno, da fórmula de prisão de ventre. Aí é um pouco difícil, porque também não está bem claro o que ela chama de prisão de... Primeiro, que idade tem a criança, e segundo, o que ela chama de prisão de ventre. Olha que coisa curiosa. A criança, quando nasce, começa a mamar, ela evacua em todas as mamadas. Né? Todas as mamadas. Então, ela evacua 8, 12 vezes por dia. Isso continua no primeiro mês de vida, em que a criança evacua um monte de vezes por dia, fezes líquidas, fezes explosivas, e, de repente, geralmente depois de um mês de vida, ela começa a ficar 4 ou 5 dias sem evacuar. Isso é prisão de ventre? Não é prisão de ventre, não é. Quer dizer, não precisa fazer absolutamente nada. Então, essa variação da evacuação do intestino, do aspecto da evacuação, é uma imaturidade do tubo digestivo. É aquela imaturidade própria dos 1000 dias, né, em que a coisa vai sendo modelada. Então, a não ser que seja um caso muito sério, muito grave, o fato de ter um pouco de cólica, um pouco de dor para evacuar, a criança faz força, às vezes não consegue evacuar, de repente solta a coisa líquida, né? Então, evacua várias vezes por dia ou evacua uma vez por semana, desde que depois as fezes sejam pastosas. Então, como disse, tudo isso faz parte da imaturidade do tubo digestivo e, na maioria das vezes, não precisa fazer nada. Se está com fórmula infantil, na maioria das vezes nem precisa mudar a fórmula infantil. Basta esperar, aqui é muito também não ter paciência, né? Basta esperar a adaptação e a maturação do intestino, que as coisas geralmente se ajeitam sozinhas. A criança se adapta até ao leite materno, né, doutor? Até o leite materno. Ela tem que se adaptar, tá certo. Um outro assunto que eu acho que é bastante importante é uma pergunta da Suelen, sobre refluxo. Como identificar o refluxo? Todo mundo tem refluxo agora, doutor? Olha, nós vivemos na época da refluxomania. Tudo é refluxo. Todos nós que estamos aqui regurgitamos quando éramos bebês e todos nós estamos aqui, muito bem, obrigado. Só que agora não é mais regurgitação, ou como se dizia nos velhos tempos, meu filho golfa, né? Vocês ouviram? Não sei se é do tempo de vocês essa expressão, mas regurgitar é normal. Ter um pouco de cólica é normal, como diz, faz parte dessa imaturidade do tubo digestivo. Então a criança mama e dói um pouco logo depois, tudo faz parte da imaturidade. Então, mas agora virou refluxo. Então a criança tem 3 dias de vida, já está tomando 2 remédios para refluxo. Imagine um bebê de 3, 4, 5 dias já tomando o remédio sem necessidade, porque a grande maioria desses, quando eu digo grande, assim, 90%, não precisa nada disso, né? Então, regurgitar e ter um pouco de dor, inclusive desconforto durante a regurgitação, tudo isso é normal, como eu disse, faz parte da imaturidade do tubo digestivo. Então, como a gente sabe se existe refluxo doença? Eu falei 90%, então tem, né? E como é que a gente sabe? O básico, a criança não está ganhando peso bem. Então, se a criança regurgita a beça e está ganhando peso e sorri, é aquilo que a gente chama um regurgitador feliz, né? Então, deixa ele regurgitar, isso passa com o tempo, com a maturidade. Agora, se não está ganhando o peso bem, e por isso ele precisa ser controlado, né? Inclusive com a balança, tudo. E o pediatra, com experiência, nem precisa ver a balança, logo vê pelo jeito da criança quando ela está bem nutrida, né? Então, quando isso prejudica a nutrição da criança, levando à desnutrição, não está ganhando o peso bem, aí é outra história. Aí pode ser refluxo, chamado refluxo doença, porque outro chama refluxo fisiológico, aquilo que todos nós tivemos. Então a gente precisa distinguir bem e parar um pouco com essa mania do refluxo. Toda criança tem um pouco de cólica, toda criança dói um pouco a barriga, toda criança regurgita um pouco. Então isso não é refluxo doença. É só esperar. Vai até quando? Vai até os 6 meses, quando começa a comer comida sólida melhora, outros vão até 10 meses,
A maioria nem chega a isso. Raramente alguns vão até 1 ano e meio. Mas isso não é doença se a criança estiver indo bem. Precisa, tanto o médico como os pais já chegam no consultório dizendo: doutor, meu filho tem refluxo. Eles dizem: mas pera um pouco, não quero o diagnóstico, me conta o que ele tem. Né? Eu vejo que não é nenhum refluxo doença. Luciana, seus filhos tiveram refluxo? Tem? Menina, não teve nada, não teve cólica, não teve refluxo, não teve nada. O Tony teve tudo. Ele teve refluxo, enfim, eu senti, ele ficava jogando a cabeça para trás. A minha impressão do refluxo é que ele tinha azia, porque eu tive azia na gravidez, né? Então, a gente também tem refluxo às vezes. Então, como eu tive azia, eu ficava pensando que ele estava tendo a mesma coisa que eu tive, né? Estava com uma azia e regurgitava, claro, mas, assim, eu não tenho essa ansiedade toda, assim. Eu acho que eu concordo com o doutor, assim, eu sempre acho que vai passar. Eu não gosto de ficar dando remédio para criança também. Claro, sempre muito controlado, acompanhado, para ver o que realmente está acontecendo. Ele ganhou super peso. Hoje o Tony tem 10 quilos, está com 8 meses. Ele é parrudão, é enorme, ele é grande, ele é enorme. Não sei porque aquele menino é grande. Ele mama ainda? Mama super. Aliás, até me desculpa, eu estava aqui lendo o celular por causa do horário da mamada dele. Pretendo amamentar e até quando ele quiser. Mas hoje ele não tem mais refluxo, não tem cólica, um biguinho em tá tudo certo. Aquilo que você falou em relação ao refluxo vale para cólica, né? Todo bebê tem cólica. E é interessante, né? A cólica tem aquele jeitão, a criança se espreme, chora. E tem uma coisa curiosíssima, que ninguém até hoje explicou, viu? Tem horário, né? Horário clássico, das 7 às 11 da noite. Agora, tem bebês que têm mais cólica do que o habitual. Tem bebês que têm mais cólica que o habitual. Então, eles têm mais forte e mais tempo, fora também desse horário das 7 às 11. É o que a gente chama o bebê chorão. Né? Doutor, existe ter o refluxo por causa da cólica? Porque às vezes eu pensava que ele se espremia tanto que o refluxo por causa da cólica? Porque de repente ele regurgita porque está com tanta cólica. Pode ter mas isso não é doença. Não é doença do refluxo. Porque existe, é chamada doença do refluxo. Ou refluxo refluxo fisiológico. Então pode ser, mas aí seria fisiológico. Qualquer coisa que comprime pode fazer voltar. Até para você, né? Se comprimir muita barriga, pode voltar um pouquinho. Mas então, o bebê chorão, então todo mundo, é fácil dizer que ele tem refluxo. Toma um monte de remédio sem necessidade. Esses remédios não são inócuos. Mas, tanto faz. Não é tanto faz, não. Viu? Então precisa ver se realmente esses bebês chorões são mais excitáveis, né? Então já nascem com temperamento mais excitável, que se a gente agir corretamente é não exagerar em pegar, né? Então vai também melhorando conforme a maturidade. Doutor, uma pergunta que mandaram, está sem até o nome aqui, sobre a importância da oferta de alimentos frescos e naturais para a formação do paladar da criança. E eu queria aproveitar, eu acho que tem isso quando a criança vai crescendo, mas tem uma preocupação muito grande das mães de quais são os alimentos, ou o que é mais importante mesmo nessa hora. A gente sabe sobre pirâmide alimentar, a gente fala de proteína, de carboidrato e tudo isso. O que é mais importante na formação, no crescimento dessa criança, quando ela começa a tomar outro tipo de leite, quando ela acaba a amamentação, ou quando ainda tem amamentação no peito, mas ela é complementada? Bom, não sei se é uma pergunta um pouco complexa, a gente poderia começar assim, quando a criança não mama o leite e peito e mama a fórmula. Todas as fórmulas são iguais? Hoje são muito parecidas, né? Você falou em proteína. Realmente, o ponto básico do crescimento é a proteína. Eu falei no começo, na década de 70, em que as crianças tinham desnutrição, eram crianças que não tinham comida em casa, né? E não tinham comida significa não tinham proteína, porque proteína é mais caro, né? Então eles comiam só açúcar, quer dizer, carboidrato. E aquelas que ficavam inchadas, né? Hoje, infelizmente, como eu disse, o Brasil melhorou muito, isso praticamente não existe mais no Brasil, né? Mas então entra a história da proteína, que continua sendo importante, nas fórmulas infantis. Aí tem uma história interessante. Eu falei da época década de 70, 80. Eu vou mais para trás ainda. No começo do século, quando as crianças começaram a ser desmamadas, porque as mães iam trabalhar nas fábricas, então começaram a dar leite da vaca, né? E as crianças tinham diarreia. E muitas morriam, né?
Então, os pediatras geniais, eu daquela época, eu disse, por que a criança que toma leite da vaca tem diarreia? Ah, deve ser porque a digestão não é boa. E por que a digestão não é boa? Porque tem muita proteína, e a proteína é de difícil digestão. Dá um coalho duro na barriga e é difícil digestão. Então, eles sabiam que o leite da vaca tem 3 vezes mais proteína que o leite humano. O leite humano tem 1 grama por 100% e o leite da vaca tem 3 gramas por cento. Mas não é bom proteína? É bom, mas isso é para o bezerro, né, que vai dar aquele bruto crescimento. Para o ser humano, aquele bebezinho, é ruim, é um exagero que é ruim, primeiro por causa da digestão que fica difícil, mas depois, como eu disse, esse monte de proteína foi feito por bezerro. O ser humano não pode crescer com bezerro. O que vai acontecer? Vai ser obeso. Então, hoje, a obesidade é um dos grandes problemas da humanidade, né? Aliás, vendo aqui o grupo, que gente bacana, né? Tem muito pouco. Se fosse nos Estados Unidos, sairia todo mundo, né? Então, excesso de proteína não é bom. Então, o que fizeram aqueles pediatras geniais? Vamos ver, maneira simples, vão na cozinha, vocês têm um leite que tem 3 vezes mais proteína do que devia. O que vocês fazem com ele? Coisa bem simples. Dilui. Se puser, dilui a quanto? 1/3, quer dizer, 1 parte de leite e 2 de água. Então, ficou 1 grama. Ótimo. Não ótimo. Porque a proteína é constituída de aminoácidos. E o aminoácido que é o importante. A proteína é o invólucro, né? O importante são os aminoácidos que compõem a proteína. Os aminoácidos do bezerro são diferentes dos aminoácidos. Muitos são parecidos, mas a proporção é diferente. Então, tem alguns aminoácidos que são muito importantes para o ser humano, inclusive por causa do cérebro, né? E que não tem no aminoácido bezerro. Quando você dava uma quantidade grande, então aquilo quebrava um pouco o galho. Quando você diminuiu, ficava muito pouco. Então, o que fizeram, outra vez de maneira genial, os pediatras? Vamos diluir a 2/3. Em vez de diluir a 1/3, diluir a 2/3. E quanto é que fica de proteína? Fica 2 gramas. Então, o ideal seria 1, o ruim é o 3, o 2 quebra o galho, né? Olha, 1 século depois, o que tem as fórmulas infantis? 2 gramas de proteína. Igualzinho os pediatras bolaram há mais de 1 século atrás. Interessante, as coisas vão evoluindo, né? Existe agora algumas fórmulas especiais que têm 1,8 gramas. Faz diferença 2 gramas e 1,8? Faz, viu? Faz sim, porque a diferença é muito pequena aí. Mas para ter 2 gramas, precisa ter uma fórmula especial de aminoácidos, quer dizer, a composição de aminoácidos tem que ser ideal, senão não pode diminuir de 2 para 1,8. Bom, isso é no começo. Depois a proteína continua sendo importante, né? Aí entra a carne, ovo, queijo, né? Então, a proteína é muito importante para o crescimento, mas, mais uma vez, não se deve exagerar. Mas não é melhor, né? Mais não é melhor. Mais não é melhor. Olha, exatamente. Às vezes a ideia básica da gente é que mais é melhor, mas nem sempre, né? Como é isso na sua casa, Luciana? Com a alimentação é tranquilo? Eles comem de tudo? Como que tá? Eu confesso que eu não fui muito tranquila, assim, no sentido eu ficava muito preocupada com a alimentação deles, né? Porque eu também fui uma criança gordinha, enfim, comi algumas coisas erradas, né? Antigamente, não culpo meus pais, não culpo minha mãe por conta disso. Mas eu sempre fui muito preocupada com a alimentação dela. A Nina come de tudo. A Nina come super bem, come salada, e ela sabe da importância. Ela fala, mãe, vou comer um negócio aqui que não é saudável. Posso? Né? Ela fala ela assim? Ela sabe. Dentro, porque eu né? explico, enfim. Acho que tudo é você ter paciência de educar e falar e explicar o que é, porque tem muitas dúvidas, muitas perguntas, né? Então, e assim, conversar com os amigos também, né? O que é legal, conversar com o pediatra, obviamente. Mas ela come de tudo. O Tony não está querendo a papinha salgada, não. Ele tá resistindo, o negócio dele é peito, né? Mas
também apresento, né, de tudo, procuro o mais fresco possível, né. Faz um intervalo maior para aumentar a fome, e às vezes é melhor não ser você que dá a comida, porque ele vê você, ele vê o peito, né? Pois é, eu tenho testado isso também, dou para o pai, dou para a avó, mas fico de longe lá olhando, né, porque eu acho que é uma preocupação de mãe, até meu irmão fala às vezes que, pô, você se preocupa muito com a alimentação, eu falei, claro, né, eu quero que meu filho seja melhor do que eu. Na verdade, eu sempre digo que meus filhos têm que ser melhor do que eu. Lógico. Você falou a expressão come de tudo. Isso depende do jeito que você focaliza isso, né? Comer de tudo quer dizer comer todos os alimentos, uma alimentação variada. Ótimo. Mas comer porcaria, não, né? Não, isso não. Come de tudo isso alimentação variada. O segundo ano de vida que entra... Mas come porcaria também, né? Tem que comer. Tem 5 anos, enfim, tem festinha, tem que comer o chocolate. Essas coisas. Isso eu ia falar. Então, a criança no segundo ano de vida significa quando ela fez 1 ano até 2, né? Aí é uma fase, ainda tá, aqueles 1000 dias são muito importantes. E aí é uma fase perigosa, porque todo mundo, vizinha, avó, todo mundo quer dar o docinho, porque tão bom, a criança aceita, quem que não aceita, né? E então, o segundo ano de vida é um ano perigoso. A gente tem que ser rígido. Eu falo para os pais, olha, se fizeram um erro, ela faz 2 anos no dia 14 de outubro. No dia 15 de outubro, se der uma coisa errada, não faz tanto mal como no dia anterior, né? Porque ainda está naqueles primeiros 1000 dias de vida. Agora, concordo totalmente com você, não tem nada de fanatismo, né? Ela vai numa festinha, mas tem gente assim, não pode comer. Lógico, vai comer. Agora, assim, mas ela tem que saber que é na festinha, né? Que no dia comum não tem. Vale também a gente diz, o avô dá, não sei o quê. Deixa o avô dar. Mas ela vai domingo na casa do avô, mas ela sabe que dia de semana não tem. Então tem que ficar essa coisa bem marcada. Às vezes, pode dar uma vez por semana? Pode. Combina com ela que é assim, domingo às 4 horas da tarde. Agora, não é uma vez por semana, hoje é segunda, amanhã tem... Não. É domingo às 4 horas da tarde. E ela aprende e leva, aceita. Criança aprende, né? Criança aprende tudo. Aprende muito, né? Tem uma pergunta da Adriele, do blog Toda Manhã. Ela pergunta, meu filho gosta de pegar os alimentos na mão na hora da refeição. Sinto que ele come com mais vontade, porém não tanto quanto comeria de colher. Então ele come mais feliz pegando com a mão, mas ele come menos do que ele comeria de colher. É certo deixá-lo continuar? Deixa ele comer com a mão. Deixa ele comer com a mão. Você pode ajudar um pouquinho com a colher, viu? Mas deixa ele comer com a mão. E você pode ajudar um pouquinho. Provavelmente o que ele come já é suficiente, viu? A mãe é que está preocupada. Mas você pode ajudar um pouquinho com a colher, mas deixa ele comer com a mão. É importante. Tem uma pergunta aqui sobre crescimento. Sobre se é verdade que existem picos de crescimento, que o bebê reage de forma diferente nesses períodos. É uma pergunta da Franciele Rezende. Quer saber se existem picos de... Eu acho que fala também de dor de crescimento. Lógico que existe. Interessante, o crescimento não é uma linha assim. A primeira ideia que a gente tem é que o crescimento seria uma linha ascendente, assim, não. É uma linha em zigue-zague. Então tem períodos de crescimento lento e períodos de crescimento acelerado e lento. O primeiro ano de vida é acelerado. A criança nasce... E às vezes a mãe diz, poxa, ele fez até 1 ano e pouco, antes de 1 ano ele comia mais, agora ele é grande e deve comer mais. Não, é fácil a gente entender. Ele nasceu com 3 quilos, com 1 ano ele tem 10. Olha quando ele cresceu, 7. Com 2 anos ele vai ter quanto? 12,5. Ele vai crescer 2,5 kg. Então ele precisa de menos comida. Então, primeiro ano de vida é crescimento rápido, segundo ano de vida é crescimento lento. Depois fica um crescimento mais ou menos homogêneo, assim, até o início da puberdade. No início da puberdade, um pouco antes da puberdade, a criança aumenta a fome. Porque ela está guardando energia para o estirão. Então, como a puberdade menina começa aos 10 anos, o menino aos 12, uns 2 anos antes, dá uma fome desgraçada. E a mãe fica preocupada, aliás, com razão. Quando tem muita fome, come qualquer porcaria. Pode comer, mas comida boa, né? E depois, 2 anos, por exemplo, 2 anos depois do início do desenvolvimento na menina, que é aos 12 anos, aos 10 anos, aliás, aos 12 dá o estirão. No menino, como ele começa a puberdade aos 12 anos, é aos 13, 14, que é o estirão. Dá o estirão. Então tem... e na fase de crescimento lento, a criança precisa de menos comida. A mãe estranha, mas tem que respeitar.
Luciana, tem uma pergunta para você. Você canta com seus filhos, para os seus filhos, como eles reagem? É uma pergunta da Luísa Mariana. Eu vivo cantando. Ela canta. Bom, eu vivo cantando e incentivo todas as mães e pais a cantarem. Porque as pessoas, mas eu não tenho voz. Tem. O seu filho, você tem a melhor voz do mundo. Né? Não é a sua, né, Luciana? Não vai ser. Não precisa exagerar, né, na eu tenho dose. essa vantagem, graças a Deus. Eu tenho isso. Mas eu canto para eles direto, a gente faz musiquinha, eu e a Nina, a gente compõe músicas, né? Cantam juntas pro Tony? Opa, direto. A Nina compõe músicas pro Tony, né? Então, às vezes, eu falo, filha, dá uma olhada nele aí, enquanto eu cozinho um negócio aqui. Quando eu ouço, ela tá cantando. Falei, filha, que música é essa? Eu que fiz. Então, ela faz músicas para ele também. E é muito legal, né? Eu canto desde a barriga. Então, a música que eu cantava para o Tony quando ele estava na barriga, que é uma música do meu irmão, do Jair Oliveira. E ele, hoje, se eu canto a música, ele para e me olha, assim. Aí a impressão que eu tenho é que ele já ouviu aquilo, entendeu? Então, assim, ele já sabe muito bem o que está acontecendo. Às vezes ele está no auge do choro e chora lá, eu pego ele, canto essa música para ele olha para minha cara, assim, tipo... Acho que eu já vi você cantando isso aí. Faz parte dos 1000 dias lá, era da parte da gravidez. E todo mundo tem que cantar, porque a voz da mãe é muito importante, né? E faz bem para você, faz bem para a mãe cantar, às vezes, um pouco. E o bebê reconhece, né, muito a voz da mãe e do pai, não só pelo né? bebê, mas pela mãe também. E o seu marido experimenta cantar um pouco, você vai ver a vida fica mais bonita. E o seu marido canta também? Ou ele não se arrisca? Ele canta, ele se arrisca, ele canta. E é ótimo, assim, com a minha filha, com a Nina, que tem 5 anos, elas se divertem, né? Cantam de tudo, né? E ela fala assim para ele, pai, deixa pra mamãe. Ele falou, não, filha, eu tenho que cantar também. Ela falou, não, pai, vai fazer as fotos, deixa a mamãe cantar. Mas é uma idade bonita essa, né? Eu acho, realmente, mas são todas as idades, né? Assim, acho que você aproveitar bem todas as idades da criança, até essa idade, você está falando da birra, né? É importante também você lidar com isso aí. Eu tinha em casa, assim, se fizesse birra em casa, eu fazia exatamente isso. Eu ignorava, achava que nem era comigo. E aí, quando era em algum lugar, eu não tinha dúvida, eu tirava do lugar e ia embora. Isso. Ia para casa, não falava nada dentro do carro, ia junto e ela ficava com uma calma. Mas você me tirou de lá? Tirei. Aí depois, quando acalmava, mãe, por que você me tirou de lá? Por causa disso. Nunca mais. Ela fez isso uma vez na casa da avó e ela falou, puxa, ela me tirou. Ela realmente vai embora daqui, né, se eu começar com isso, né? Então, ação e reação sua, né? Exato. Parabéns. O errado é ameaçar. Se você não parar, eu levo embora. Ameacei, não. Você agiu e aí ela sabe que é para valer, né? Eu dou 2 avisos, para não dizer que eu sou tão rígida assim. Não, tá certo. Dou 2 avisos, vai embora. Segundo, vai embora. Terceiro, vai embora. E acabou. Olha, tem algumas perguntas que são mais pontuais, assim, tem muita pergunta aqui, daqui a pouco a gente está quase acabando, então eu queria falar de um assunto que eu acho importante também, que é sobre estímulo, é uma pergunta da Carol Coelho, mãe da Mariana, que quer saber sobre que estímulos podem ser feitos, nesse caso é para prematuros específico que ela está perguntando, mas estímulo de uma maneira geral. É importantíssimo, é fundamental. É a coisa mais importante que existe. A criança tem que ser estimulada em todas as oportunidades. Quando troca, quando vai trocar, quando dá de comer, quando leva para a cama. A criança tem que ser estimulada durante todo o tempo. Ler, é interessante, pesquisa bem recente, mostra que ler livro para criança de 2 meses é muito importante. É o melhor livro que tenha uma figura, por exemplo, a rosa, escrito embaixo, rosa. E ler com isso. Essa semana ainda vi autismo, vocês devem ter ouvido, autismo agora está com uma preocupação grande, né? Então, uma maneira de não evitar totalmente, mas evitar que a coisa progrida é o estímulo. E o estímulo é em torno de 8, 9, 10 meses de idade. Então tem que estimular mesmo. Desde que nasce, em conversar com a criança, cantar, não precisa ser cantora, né? Quando diz que a criança não sabe distinguir ainda.
e ler os livros, então conversar, encarar. Eu falo para o pai, o recém-nascido, encara e vai mexendo a cabeça. O recém-nascido acompanha. Depois vai indo mais rápido, ele vai indo mais rápido. Então, estímulo é fundamental em todas as situações. Viu? Luciana, qual é a música que eles mais gostam? Você vai cantar pra gente um pedacinho, para falar pra gente qual é? Tem uma que a Nina sempre me pede, mas enfim, ela gosta, ela sempre escuta, enfim, vê todo mundo cantando. Foi uma das primeiras músicas que ela ouviu também, que é Hoje eu só quero que o dia termine bem. E ela cantava, quando ela nasceu, eu estava produzindo meu disco, né? Então, quando ela tinha uns 2 anos... Não, eu estou ficando doido, não leva 2 anos para produzir um disco. Mas, enfim, quando ela tinha 2 anos que eu estava fazendo meu disco, e assim, nem imaginava que ela, até a fotógrafa que está aí, falou que ela estava no show do lançamento do disco e viu que a Nina queria subir no palco. Ela tinha 2 aninhos de idade e foi no palco cantar uma das músicas do meu disco, que é a música Tchau, me deixa, eu tô legal. Vai ser bem melhor assim, eu mesmo cuidando de mim. Ai, que delícia. E essa é uma delas, mas por isso que eu acho importante. E eles são muito musicais. Também não entendo por que são muito musicais essas crianças. Mas... Estranho, né? Muito estranho. É esquisito isso. Super estranho. Mas a genética nessa hora, né, doutor? A genética nessa hora é implacável. E a gente estimula também nesse lado, no lado das artes, né? A genética com a epigenética, ela canta, quer dizer, está estimulando. Exatamente. O estímulo vem através também da música, né, das artes. Eu acho que é importante, tão importante quanto aprender matemática, aprender geografia, você aprender arte. Claro. Né? Você ter essa sensibilidade, aflorar e prestar muita atenção no seu filho. Né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas você acha que eles vão ser cantores? Eu falei, não sei. A Nina gosta muito. Mas eu também não sei o que ela pode dizer. Ela adora palco, né? Ela estava igual o menininho aqui. Que se ela tivesse aqui, ela estava subindo no palco, já que ele está em cima do palco. Enfim, então existe esse estímulo também, de tipo, olha, então existe essa possibilidade. Se você quiser fazer isso, você vai aprender para fazer direito. Né? Tá certo. Bom, eu queria te agradecer muito, porque você representou bem aqui as mães. Eu acho que com uma verdade, assim, né? A gente faz tudo para fazer o melhor que a gente pode, né? O tempo todo. A gente estava conversando antes muito isso, né? A gente quer que dê certo. Exato. E eu acho que é o meu melhor projeto de vida, assim, desde todos os DVDs, todos os CDs, não chegam aos pés do que um projeto de ser mãe, né? Em tempo integral. Conto aí com a ajuda das avós, porque senão a gente também não poderia nem estar aqui hoje, né? E é o meu melhor projeto, assim, amo ser mãe e realmente procuro saber mais, né? E conversar com as pessoas também. Muitas vezes eu falo pro pediatra assim, doutor, isso não, né? Eu discordo dele também. Às vezes eu falo, Lu, pode ser, vai, deixa assim, pode ser desse jeito, tanto que não vai fazer mal pro seu filho, tipo esse negócio de dar remédio, né? Eu não gosto de... Tem mãe que adora dar remédio também, não critico, enfim, cada um faz... Por isso que cada um tem o seu filho, né? O seu próprio, cada um faz do jeito que acha melhor, né? Tá certo. E obrigada também, doutor Jaime, por todos 55 anos de experiência, né? 10 netos já para contar, para treinar tudo que o senhor está contando aqui para a gente, né? Os 4 filhos. Queria chamar a Dani para a gente fazer o encerramento. Bom, gente, o papo tá ótimo. Acho que ainda tem muitas dúvidas. As perguntas aqui a gente vai tentar respondendo aos poucos no site, na revista. Todos os meses a gente tenta ajudar os pais e as mães justamente com essas dúvidas. Tem muitas dos primeiros 1000 dias, que é uma fase que ali é nova, está começando, então é natural que a gente queira saber mais. Tenho certeza que a gente ainda vai ter muitos encontros como este. A gente vai continuar fazendo uma sessão chamada 1000 Dias na revista, a partir do mês que vem. Então, ali vocês vão encontrar um material bem grande, de desenvolvimento físico, mental, emocional, para poder ajudar nessa fase tão importante. Queria agradecer aos convidados de hoje, a Luciana. Deixa eu só, então, agradecer vocês também e pedir, entrem lá no fotografilhos.com, né? O Instagram tem @fotografilhos e no meu, né? Para saber aí um pouco mais de onde estarei de carreira, que é lucianamelo.com.br, @lucianamelo, Facebook. Eu costumo dizer que eu estou sempre muito facinho para as pessoas. Muito facinho de achar. Mas no Fotografilhos essa semana vai ser muito legal, porque vão ter dicas muito bacanas e o Ike vai fazer tudo isso de bicicleta. Também para incentivar adultos e crianças aí a se movimentar um pouco mais, né? A viver saudável. Ao Dr. Jaime, muito obrigada. A Paula.
a vocês que estão aqui hoje, muitos de vocês trouxeram as crianças. Sei que já está ficando tarde, então todo mundo agora vai voltar para casa. Também queria agradecer ao pessoal que acompanhou a gente pelo site. A gente recebeu muitas perguntas dos pais e das mães pelas redes sociais e pelo nosso site. Agradecer a Nestlé, sem a qual esse evento não aconteceria. E contar que a cobertura dessa conversa que a equipe da Crescer está realizando vai poder ser acessada no crescer.com.br e também vai estar na próxima edição da revista. Boa noite a todos e a gente se encontra em breve. Obrigada.